caros alunos da primeira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje nós vamos entrar numa abordagem diferente, né? Nós estávamos lá na abordagem sobre a atmosfera e nessa aula nós vamos entrar e compreender um pouco das características iniciais da hidrosfera, a dinâmica das águas, né? Nós vamos entender por que esse elemento é tão importante para o desenvolvimento tanto dos seres humanos quanto das atividades humanas e dos seres vivos de modo geral, vamos dizer assim, né? Nós vamos ver elementos importantes dessa área de estudo, como por exemplo o ciclo da água. Nós vamos ver como que se dá a estrutura de formação de um rio e as várias características que compõem esse elemento significativo para a atividade humana e para o desenvolvimento dos seres vivos. Ok? Eu espero que você goste do conteúdo. Qualquer dúvida em relação ao vídeo ou à atividade, você pode me chamar, que eu irei auxiliar no que for preciso. Ok? Então é isso, um bom dia a todos e vamos assistir a nossa aula da disciplina de Geografia. Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, relacionado à agropecuária. Já chegamos a compreender nas aulas passadas como que foi a origem do processo agrícola, certo? Nós chegamos a compreender também como que nós podemos caracterizar, né, os processos agrícolas, os sistemas agrícolas propriamente ditos, e nós chegamos a ver também que existem várias formas, né, de cultivo, de preparo para a agricultura, né? Vimos lá, por exemplo, a questão das plantations, vimos a questão da agricultura por terraceamento, vimos a agricultura por hidroponia, entre outros fatores, né? Depende muito e vai ser levado muito em consideração em relação à localidade, a fatores climáticos, a fatores sociais, históricos, né? Para a questão da produção agrícola naqueles locais. E sobre esse contexto, né, de fatores históricos, fatores sociais, fatores econômicos, que nós vamos adentrar no conteúdo da aula de hoje, né? Se vocês observarem lá na página do livro de vocês, na página 28, nós vamos observar que existe uma divisão das práticas agrícolas no nosso planeta, né? Existe uma divisão de práticas agrícolas no mundo, né? Nós vamos ter um estilo de produção agrícola, um estilo de produção agropecuário nos países ditos desenvolvidos, né? E vamos ter um tipo de produção agropecuária nos países subdesenvolvidos, ok? Nós vamos observar na aula de hoje algumas características principais dos países considerados desenvolvidos, né, das áreas desenvolvidas do planeta, com destaque especial para os Estados Unidos e para os países que fazem parte da União Europeia, ok? Nós vamos observar aqui, na verdade, algumas características de como que é a atividade agropecuária nesses locais, né? Logo de cara, vocês vão observar características comuns das duas regiões. E no livro didático de vocês vão observar também que não vai se restringir apenas aos Estados Unidos e à Europa, né, as atividades agropecuárias. Nós vamos ter exemplos, por exemplo, de atividades no Japão, atividades na Austrália, na Nova Zelândia e atividades em Israel. Aí você fala, professor, mas Israel é considerado um país desenvolvido? De certa forma, sim. Na questão agropecuária, na questão de tecnologia, de inovação, de produção, Israel está bastante à frente que os seus vizinhos árabes ao redor, né? Ele conseguiu desenvolver tecnologias de dessalinização, mas isso é uma coisa que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ok? A característica geral comum desses países, dessas regiões. Eles vão empregar nos seus sistemas agropecuários alta tecnologia, né? Tudo que for pesquisado, ciência, de tecnologia, eles tratam de empregar nas suas plantações, nos seus cultivos, ok? A segunda característica importante, o predomínio da produção intensiva, né? Nós chegamos a ver na aula passada as características da agricultura intensiva e da agricultura extensiva. Enquanto a extensiva ela vai ser mais tradicional, mais voltada para o cunho familiar, para a produção de subsistência,
A agricultura intensiva, ela já vai ser uma agricultura voltada para o mercado. Já vai ser uma agricultura em grande escala, com emprego de alta tecnologia, voltada para o comércio, em via de regra para o comércio exterior, ok? Uma outra característica é que, devido a esse emprego de alta tecnologia e o incentivo e investimento muito alto na produção intensiva, a produção geral ela vai ser de boa qualidade, vai ser muito alta, mas com qualidade excepcional, né? Devido aos inúmeros investimentos que vão ser realizados para que chegasse a esse resultado, em especial nas produções agrícolas dos Estados Unidos, da Europa e de Israel, ok? Nós vamos ter ali a utilização de recursos químicos, né? Justamente para preservar as características e a qualidade desses produtos. Porém, o uso excessivo, vamos dizer assim, desses componentes químicos, ultimamente vem gerado bastante preocupação, né? Principalmente nos órgãos voltados à questão do meio ambiente, à questão das boas práticas ambientais, vamos dizer assim, né? Por conta do uso excessivo desses recursos químicos que acabam podendo futuramente gerar problemas até mesmo nas pessoas, nos seres humanos, né? Utilização excessiva de defensivos químicos, entre outras coisas. E a última característica é que, pelo fato de haver uma alta tecnologia, né, vocês podem observar aqui em cima na imagem, vocês estão vendo uma colheitadeira, né? Ela está fazendo o serviço que há algum tempo atrás seria algo para, sei lá, 10 pessoas fazerem, né? Ou seja, com o emprego da maquinofatura, com o emprego da tecnologia no campo, vai ser utilizada pouca mão de obra. A mão de obra que vai existir, que vai demandar, ela vai ser uma mão de obra estritamente qualificada para aquilo. Seriam os operadores de máquinas, seriam os controladores de qualidade, né? Seriam os químicos que trabalhavam na produção e no desenvolvimento de defensivos para a melhoria da produção, engenheiros de alimentos, né? Entre outros cargos que seriam cargos de alta qualificação para poder trabalhar nesse setor, visando como aparece aqui já como exemplo, visando a alta produção de boa qualidade, ok? Essas são as características gerais e não vão diferenciar de jeito nenhum. Desde os Estados Unidos, na Europa, no Japão, em Israel, eles vão utilizar as mesmas características, ok? Todas essas características vão ser muito úteis, né, para a produção agrícola nesses países ditos centrais, ok? Então vamos avançando aqui, vamos tentar compreender um pouco a origem, né, da agropecuária nos Estados Unidos, ok? Nós vamos ter aí a agricultura implantada pelos colonizadores europeus e o sistema de produção, como todos vocês já devem saber, é a plantation, né, principalmente na região sul dos Estados Unidos, né? A plantation voltada para a questão de produção de algodão, de tabaco, de fumo, entre outras coisas, que eram totalmente enviados para a metrópole, que era, no caso, a Grã-Bretanha, ok? Vamos dizer que ela foi se expandindo à medida que os Estados Unidos eles foram intensificando o seu processo de expansão territorial, né? No século XIX, os Estados Unidos ele avançou para muito além das primeiras 13 colônias, né? Ele foi expandindo, invadindo alguns territórios, ocupando alguns territórios, né? Ao longo do século XIX. Né? Vocês podem observar aí que não apenas a agropecuária ela foi se expandindo, mas a industrialização também, a tecnologia ela foi se expandindo, né? Porque eles viram que era necessário criar um sistema de comunicação, de interligação das áreas muito eficiente, sistema de transporte muito eficiente. Foi investido nas ferrovias, né, que interligavam boa parte das áreas recém-conquistadas aos Estados Unidos, né? Nós vamos ter aí um ponto importante, que é a conquista do Oeste, né, o Velho Oeste conquistado com a compra da Louisiana, né, dos franceses. A Louisiana era da França, e do Arizona, né, que foi, vamos dizer, também coincidindo com o início da industrialização dos Estados Unidos, né? E aí nós vamos ter o início também de implementação de tecnologias para assim poderem os americanos desenvolverem
né, o processo agrícola, que foi a tecnologia do dry farming, que era uma tecnologia usada para plantar em solos secos, né? Ou seja, já houve aí, no caso, um emprego de alta tecnologia, um emprego de inovação tecnológica para o processo agropecuário dos Estados Unidos. E aí eu vou abrir um parêntese, né? Vou abrir um parêntese aqui para compreender um pouco melhor como que foi o processo da agropecuária nos Estados Unidos. E se vocês quiserem, vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 29, né, vamos dizer assim, que um dos pontos importantes para a disseminação da agropecuária nos Estados Unidos foi a Homestead Act. Né? Desculpa aí meu inglês não é muito bom, entendeu? Mas assim, esse ato de lei foi criado em 1862 nos Estados Unidos e ele dizia basicamente o seguinte, que as terras concedidas em lotes de 64 hectares a famílias que estavam dispostas a produzir, desde que ocupassem os lotes, eles entregavam um lote de 64 hectares para uma família com a condição de que elas iriam produzir, né, desenvolver a agricultura naqueles lotes e atingir metas, vamos dizer assim, né, umas metas exigidas, né, e assim, eram para pequenas famílias, para médias famílias que queriam desenvolver atividade agrícola naquele lugar, né. Foi algo completamente diferente, vamos dizer assim, do que aconteceu no Brasil, né, o que nós vamos observar e estudar mais adiante quando nós formos falar sobre a lei de terras brasileiras, né. Diferentemente dos Estados Unidos, a lei de terras ela favoreceu os grandes senhores latifundiários, né? Só relembrando, refrescando um pouco a memória de vocês, latifundiários são aquelas pessoas que possuem muitos, mas muitos mesmo territórios num determinado país, né? O famoso rei do gado, vamos dizer assim, né? Os grandes produtores agropecuários, ok? E essa lei, vamos dizer que ela precisava, vamos dizer assim, para você ver a diferença, vamos dizer assim, dessa legislação para a brasileira, era obrigatório pela Homestead Act, era obrigatório que houvesse produtividade nas terras que eram concedidas aos agricultores. Se aquela terra estivesse por um acaso improdutiva, o governo poderia tomar aquela terra tranquilamente e ver o que pudesse ser feito. Na lei de terras brasileiras não havia essa preocupação, vamos dizer assim. O cara conseguiu vários hectares de terra, vários lotes de terra, mas ele não está utilizando, ele não está trabalhando e ele não está permitindo que trabalhem essas terras para ele. Tudo bem, não tem problema nenhum dele não deixar as terras trabalharem, no caso do Brasil. Né? Se fosse nos Estados Unidos, ele iria perder aquelas terras que ele estava deixando ficar ociosas. Né? Poderiam ser muito bem produzidas, utilizadas por outras pessoas para produção, seja ela uma produção para consumo estrangeiro ou uma produção para abastecimento do mercado interno. A Homestead Act ela dizia que não era possível deixar terras ociosas nos Estados Unidos. Era necessário uma produção e, se fosse produzir, que essa produção atingisse uma meta necessária. Ok? Como que se organizava e como que se organiza, vamos dizer assim, como que se organizou, na verdade, a estrutura agrária dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles organizavam isso, nós vamos ver na agricultura, nós vamos ver mais adiante na indústria, que a organização dos Estados Unidos ela era feita em cinturões, né, os belts. Né, vocês observarem, e se vocês observarem bem, aqui na página 29 do livro de vocês, ele vai mostrar como que se caracterizava o uso do solo e os cinturões agrícolas que nós estamos vendo aqui, ok? Se vocês observarem bem, nós vamos ter ali o cinturão do leite, né, o Dairy Belt. Nós vamos ter o Green Belt, que é o cinturão de produção de frutas, legumes e cereais. Né? Nós vamos ter o cinturão costeiro e tropical, né, com produtos ali como cana-de-açúcar, de laranja. Nós vamos ter o cinturão do trigo e um dos cinturões mais importantes, vamos dizer assim, que era o cinturão do algodão e do tabaco.
Se vocês observarem aqui na imagem da página 29 do livro de vocês, vocês vão observar a distribuição de alguns desses cinturões, né? Por exemplo, o cinturão do tabaco, do algodão e do tabaco se dava mais necessariamente na região ali sudeste dos Estados Unidos, no sul, no sudeste dos Estados Unidos. Ali na região, por exemplo, dos estados do sul, ali do Mississippi, do Missouri, né, da Carolina do Norte, Carolina do Sul, Dakota do Sul, entre outras coisas, ok? Ali o cinturão das frutas cítricas, né, das culturas cítricas que nós vimos aqui, que é o cinturão costeiro e tropical, era mais comum na região da Flórida, ok? Era mais comum na região da Flórida. E também ali na região da Califórnia, né? Havia algumas produções nesse sentido. No sul do Texas também havia uma produção nesse sentido, ok? Nós vamos ter a produção de amendoim também, que é a questão das frutas, dos legumes e dos cereais, do Green Belt, né? Nós vamos ter aí a produção também ali próximo, nas proximidades da Flórida e em algumas regiões do Texas, né? E vamos ter aqui mostrando como que se dava a organização, por exemplo, do trigo. A produção do trigo era espalhada em várias regiões, tipo na fronteira do Canadá, né, próximo ali na fronteira do Canadá, ao sul do Canadá, no centro dos Estados Unidos. Nós vamos ter aqui a cinturão do milho e da soja, que hoje, vamos dizer assim, é um pouco mais importante também, juntamente com a questão da laranja, vamos dizer, e dos suínos, né, da produção pecuária. A produção de milho e soja ela ganhou uma importância não apenas comercial, vamos dizer assim, da venda dos gêneros agrícolas. Vamos dizer que ela ganhou uma certa importância também por conta da produção energética. Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos ele também produz etanol. Só que, diferentemente de nós brasileiros, o nosso etanol tem como matéria-prima a cana-de-açúcar, certo? O etanol americano vai ter como matéria-prima o milho, né? O milho ele vai ser a matéria-prima de composição do etanol americano. Em questão de quantidade, os americanos conseguem produzir com maior tranquilidade mais litros de etanol do que nós brasileiros. Agora, em relação à qualidade, por exemplo, o desempenho do etanol por litro em relação ao uso num carro, por exemplo, quantos quilômetros um carro vai rodar com 1 litro de etanol, né? O etanol brasileiro ele tem mais qualidade, né, do que o etanol americano nesse sentido, ok? E assim, basicamente essa foi a classificação das belts, né, dos cinturões. Se vocês forem questionados numa avaliação ou numa atividade sobre como que se dava, né, a organização pecuária dos Estados Unidos, vocês podem dizer tranquilamente que a organização deles se dava através dos cinturões. E aí você pode citar os vários cinturões, né, os vários cultivos, né? Por exemplo, o cinturão do amendoim, o cinturão das frutas cítricas, o cinturão do trigo, o cinturão do tabaco, e entre outras coisas, ok? Aí os principais produtos, né? Quais são os produtos que são produzidos ainda hoje nos Estados Unidos? Temos aí o milho, temos a soja, temos o tabaco, entre outros. Os Estados Unidos, eles são uma grande potência agropecuária. Se vocês pararem para observar, eles são uma grande potência. Em alguns casos, eles só perdem para o Brasil, né? Por exemplo, o Brasil ele é o líder mundial de produção de laranja, limão e de gado, né? O Brasil ele é o líder mundial, ok? Os Estados Unidos ele é o segundo colocado nesse setor, né? Em primeiro lugar, os Estados Unidos eles são os produtores mundiais de milho e de algodão, né? Questões climáticas, vamos dizer, a produção de gado, vamos dizer, ela sofreu uma queda por conta das questões climáticas que afetam os Estados Unidos, né? E aí houve a necessidade de importação de carne bovina, de gado bovino, principalmente, do Canadá, né? Não há ainda uma estimativa de melhora, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Não há uma estimativa dessa de melhora, né? 95% das fazendas americanas são pautadas na agricultura familiar, né? Tipo, famílias que cultivam a terra e que acabam intercalando entre subsistência e comercialização. E só que assim, por conta da alta tecnologia, do emprego tecnológico, a realidade de uma agricultura familiar nos Estados Unidos é completamente diferente da realidade de uma agricultura familiar no Brasil, né? Vale salientar
essa diferença, ok? A agricultura e a pecuária, elas apresentam menos de um PIB menos de 1%, perdão, menos de 1% do PIB americano, né? Só que assim, gente, também temos que fazer uma comparação significativa. O PIB americano é de aproximadamente 18 trilhões de dólares, né? 18 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro ele não chega a ser 2 trilhões de dólares, ok? Ou seja, 1% do PIB americano seria o suficiente para ser entre 20% a 25% do PIB brasileiro, ok? Na questão do, vamos dizer que 10 a 15% do PIB brasileiro, ok? A agricultura, a agropecuária, ela vai gerar 2,5% dos empregos, né, dos empregos nos Estados Unidos. Aí você olha, pô, professor, mas a agricultura parece ser tão insignificante nos Estados Unidos, né? Se você for olhar esses números, você vai achar que sim, né? Mas se você for ver a realidade econômica dos Estados Unidos para realidade de outros países, você vai compreender que mesmo diante de todos esses números aparentemente pequenos, os Estados Unidos são sim uma potência agrícola, né? Eles são a maior potência agropecuária no ponto de vista tecnológico, de inovação tecnológica e de transformação dos seus setores agropecuários, ok? Vamos avançando aqui, os produtos principais que eles fazem, né? Produtos cítricos, o milho, o algodão, a soja, né? São os principais produtos produzidos nos Estados Unidos. Agora nós vamos falar um pouco da agricultura na Europa, né? Na União Europeia. Vocês vão observar, existem lá os minifúndios, não existem tantos latifúndios assim na União Europeia. Existem os minifúndios de alta produtividade, eles seguem o mesmo esquema da Homestead Act que foi feita nos Estados Unidos, né? É necessário que haja produtividade e produtividade de qualidade para que o governo continue a auxiliar, né, os pequenos agricultores na União Europeia, né? Se vocês observarem aqui, né, a União Europeia ela é, vamos dizer assim, muito conhecida pelas práticas protecionistas, né, aos seus agricultores. Tanto que ultimamente nós temos tido muitos problemas. O Brasil tem tido muitos problemas para ingressar com seus produtos no mercado europeu, né? Os produtos brasileiros, produtos agropecuários brasileiros, eles são bastante utilizados na China, são bastante consumidos na China, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, porém eles encontram certas dificuldades de comercialização na Europa por conta das inúmeras barreiras protecionistas que o continente, que o bloco econômico, ele possui, ok? Um destaque importante, vamos dizer, que é a política da agricultura comum, né? Que é um sistema de subsídios que a União Europeia faz à agricultura local, né? Com o predomínio principal do minifúndio de alta produtividade, né? A política de agricultura comum, ela visa garantir a autossuficiência alimentar da União Europeia, né? Um dos objetivos é evitar que não haja uma crise, né? Evitar que haja uma crise de alimentos na União Europeia. E no que for possível, eles tentam ajudar de investimentos, fomenta a tecnologia, auxílio aos pequenos agricultores, aos agricultores familiares, entre outras coisas, né? Garantindo a eles um rendimento de acordo com o desempenho. Se um agricultor consegue bater a meta, superar a meta de seu desempenho, né, anterior, ele vai ser pago, o rendimento dele vai ser maior, né, por conta dessa superação de meta. Agora, se ele for um tanto quanto aquém, né, bem inferior ao estipulado, ele vai receber também um valor baixo em comparação ao que ele deveria fazer, ok? Aqui alguns dos principais produtos da União Europeia, né, principalmente produtos mediterrâneos, por exemplo, como aqui na região da Itália, na região da Grécia, a Itália ali próxima ao mar Mediterrâneo, ali na região na região sul italiana, né? Produção de uvas, nós vamos ter a produção do gado, o gado bovino, vamos ter produção suína, né? Produtos mediterrâneos, entre outras coisas, ok? Se vocês observarem bem, essas características, todas elas são fomentadas pela União Europeia,
certo? A União Europeia ela auxilia de forma intensa a produção pautados naquelas características que nós vimos anteriormente, que é o incentivo à tecnologia, à alta tecnologia, que é o incentivo à mecanização da agricultura, né, a qualificação dos trabalhadores ali para trabalharem com um incentivo da alta tecnologia e da qualidade de produção, entre outros fatores. Basicamente, nisso que nós podemos caracterizar a União Europeia. E para finalizar, nós vamos observar aqui alguns fatores. Para finalizar, nós vamos ver aqui alguns fatores relacionados a outros países também considerados desenvolvidos, né? Por exemplo, o Japão. O Japão ele vai se beneficiar, apesar do território muito pequeno, muito limitado, ele vai se beneficiar de que é um fato que o território japonês, boa parte é de solos vulcânicos, e os solos vulcânicos eles são razoavelmente férteis para a produção alimentícia, né? A produção deles tem como carro-chefe o arroz e os legumes, né? É a base alimentar japonesa, e nesse caso, nesses produtos, nesses gêneros, eles são autossuficientes, né? Eles são autossuficientes em arroz e em legumes. Porém, outros alimentos, como carne e entre outros fatores, eles precisam importar, né? Importar de outros países para o consumo interno, né? Em relação à Austrália e à Nova Zelândia, aqui na página 33 do livro de vocês, em relação à Austrália e à Nova Zelândia, o carro-chefe desses dois países será a pecuária, né? A produção pecuária, né? Mais do que na agricultura, né? Na Austrália vai haver um foco de produção agrícola, apesar de que boa parte do território australiano é desértico, mas eles também vão desenvolver uma agricultura significativa. A Nova Zelândia ela vai se valer na criação de ovelhas, é onde possui o maior rebanho ovino, né, que é o maior rebanho de ovelhas do mundo, se localiza na Nova Zelândia, ok? E Israel, que nós falamos lá no começo. Em relação a Israel, quais são as características marcantes relacionadas a Israel? Israel tem um território praticamente desértico, certo? E nisso, para garantir a própria sobrevivência deles, eles investiram no processo de dessalinização da água, né? Eles pegam a água do mar Mediterrâneo e, através de processos químicos, eles fazem o processo de dessalinização e investiram bastante, vamos dizer assim, na agricultura de irrigação, né? Irrigação de solos desérticos, agricultura de gotejamento, onde pequenas gotas vão ser o suficiente para trabalhar no processo de produção agrícola, né? E muito dessa produção vai se valer da organização dos kibbutz, né? O que seria isso, né, professor? O que é isso daí, kibbutz? Os kibbutz são fazendas coletivas, né, administradas de forma cooperativa, né? Foram criadas pelo governo israelense, são criadas pelo governo israelense ao longo dos anos, e elas respondem pela maior parte da produção agropecuária de Israel, né? O foco da produção dos kibbutz, né, da produção agrícola e pecuária dos kibbutz, é o mercado interno. Primeiramente, eles precisam abastecer o mercado interno israelense, né? E esse seria o foco principal dessa produção. O grande destaque de Israel, sem sombra de dúvida, é o mecanismo de dessalinização, né, da água do mar Mediterrâneo para a utilização na agricultura dos kibbutz, né? É um mecanismo que foi de tão bem sucedido que foi, ele acabou sendo copiado em outros países, ok? Gente, basicamente esse é o primeiro contexto em relação à agricultura, ok? A agricultura nos países desenvolvidos. Nós vamos observar depois uma realidade completamente diferente quando nós formos falar dos países subdesenvolvidos. Vocês vão ver que é uma realidade totalmente diferente, mas no mais é isso, ok? As características principais dessas grandes áreas desenvolvidas, como que eles procedem em relação à agricultura, e eu espero que vocês tenham compreendido, ok? Qualquer dúvida, vocês venham a ter, vocês podem me chamar, eu vou ajudar vocês no que for preciso, ok? Eu espero que todos estejam bem, né? Que todos estejam se cuidando, e no mais é isso. Gente, um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, novamente, qualquer dúvida em relação a atividades, vocês podem me chamar em relação ao vídeo, tá? Que eu vou ajudar a todos. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.